Pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Zé Roberto Muratori, né? Alguns de vocês já participam conosco, já participaram de outros webinários, outros estão vendo pela primeira vez, acho, mas sejam todos bem-vindos. Então, só para dar uma orientação, esses webinars semanais, nós temos feito já desde outubro, temos procurado trazer sempre temas diferentes, né? Temas interessantes aí para vocês, e também estamos sempre à disposição para ouvir sugestões, para que vocês nos coloquem ideias e falem, olha, tal tema está surgindo aqui no mercado, eu estou antenado, estou tendo dificuldade de conhecer mais sobre isso. Então, nós estamos aqui, né, no Projeto Conectar e no Instituto Automação, justamente para fazer essa união aí, para tentar trazer sempre conhecimentos novos, né, e colegas que trabalham em áreas similares e que possam contribuir de uma forma importante aí para o conhecimento de vocês e para a geração de negócios também, né? Conhecimento é bom e negócio também é melhor ainda. Bom, como a gente já está no horário aí, e eu tenho o tempo certo aí para falar, eu vou compartilhar a minha apresentação. Então vamos lá, pessoal. A ideia hoje é a gente sair um pouco do dia a dia, né? Tecnologia, falar sobre as soluções, sobre os produtos, né, os protocolos, sistemas cabeados, sistemas sem fio, isso a gente já fala nos treinamentos, vocês também têm muito contato com fornecedores, né, no dia a dia, estão sempre buscando novidades, mas eu comecei uma pesquisa no final do ano passado para entender um pouco o que estava mudando aqui no nosso mercado. Consegui levantar informações interessantes que vou compartilhar com vocês, mas também tenho recebido muita informação de fora, né, de outros países, onde a automação também tem uma tendência que é bom a gente acompanhar, porque o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente, acaba acontecendo no Brasil e não demora, né? Hoje o Brasil, para vocês terem ideia, em termos de mercado de automação residencial, ele está em torno de 10º lugar, mais ou menos, 11º lugar, e você sabe que tem países mais ricos, né, mais desenvolvidos. Então, a gente está em 10º lugar, até que é uma coisa boa. Por outro lado, mostra que a gente tem um caminho para percorrer, e é isso que eu quero mostrar hoje. Tá? Então, em primeiro lugar, uma pequena história aqui da automação, né, para quem começou há mais tempo, para quem entrou agora, saber o que está acontecendo. Eu, pessoalmente, comecei a trabalhar por volta de 2000, 2001 com automação. Então, em 80, 90, na década de 90, ainda a gente não tinha praticamente automação aqui no Brasil, eram sistemas caros, importados, né? Nos anos 2000, a gente teve o surgimento de um protocolo americano chamado X10, que ele começou a popularizar um pouco a automação lá fora, começou a chegar um pouco no Brasil. Não foi ele importante, mas ele, pelo menos, trouxe algumas empresas na época, para vocês terem ideia, IBM, né? Empresas que não tinham muito a ver com automação, começaram a mexer aqui e fazer algumas coisas. Nos anos 2010, exatamente em 2010, curiosamente em 2010, foi lançado o iPad, né? A primeira versão do tablet. E até esse momento, o smartphone ele não era tão usado como referência na automação. Não era nem smart, era praticamente um celular, né? Fazia ligações, usava o SMS para mandar mensagem e tal. E o tablet deu realmente uma virada na tecnologia, né? Porque era um produto relativamente barato em relação ao que a gente tinha na época para fazer automação, que eram controles remotos caros, né? De um padrão, fazia pouco e custava caro. O tablet rompeu esse modelo e começaram a entrar, então, os smartphones mais inteligentes, tá? Então, isso começou em 2010, levou uns 2, 3 anos para a coisa embalar. Os primeiros projetos com tablet aqui no Brasil foram feitos em 2012, 2013, e aí sim a gente começou a popularizar. E hoje, né, depois de 2020, estamos falando já da época que nós estamos, eu coloquei uma interrogação, porque eu vou falar agora de hoje e do futuro, tá? Então, começaram a entrar soluções mais acessíveis, vocês perceberam, né? O que está chegando no mercado, a gente vai falar disso agora. E também importante a gente saber que, além das soluções acessíveis, vieram os assistentes de voz, né, que ajudam também bastante aí a popularizar.
as grandes empresas, né, que não participavam do mercado de automação residencial, você não ouvia falar de Google, de Amazon, de Microsoft, de Apple, de LG, de Samsung. Essas empresas não faziam parte do nosso mercado, nosso ecossistema. E elas começaram a trazer novidades e empresas grandes investindo em marketing, aparecendo na mídia, participando em eventos. Isso começou a trazer essas novidades para o nosso dia a dia. Então, hoje, né, um breve resumo aí, a gente fala muito de inteligência artificial, internet das coisas, né? Então, primeiro, conexão rápida, né? A internet, há uns anos atrás, quando a gente começou lá em 2000, 2000 e pouco, a internet nem fazia parte da automação, né? No fundo, a gente fazia a casa inteligente, mas não fazia ela conectada. Aí, quando a internet começou a entrar com tudo, aí a gente fala hoje de casa inteligente e conectada, porque a rede Wi-Fi e a internet realmente trazem essa facilidade de comunicação entre os equipamentos, e isso agilizou bastante o crescimento do mercado. Então, esse crescimento da internet das coisas, eletrodomésticos inteligentes, né, equipamentos que podem ser controlados de uma forma mais simples, né, que podem ser até programados às vezes pelo próprio usuário. Então, essa integração, ela foi crescendo, né? As pessoas, às vezes, tinham um sistema ali de segurança, colocavam uma câmera, um alarme, mas não integravam isso com o sistema de áudio e vídeo, nem com iluminação, nem com ar-condicionado, as coisas ficavam dispersas. Então, hoje, vocês sabem, né, que a integração é possível e totalmente viável e cada vez mais intuitiva e simples, tá? Então, isso é uma tendência. Então, falamos da internet, a internet das coisas, agora a inteligência artificial. Só para dar um toque, né? Já que a gente quer falar do futuro, eu tinha que fazer pelo menos um slide aqui para falar da inteligência artificial. Então, primeiro, vocês estão vendo os assistentes de voz, né? A Amazon, por exemplo, já avisou o mês passado que a Alexa vai vir com inteligência artificial, né? Os Estados Unidos já está trabalhando com isso no dia a dia, logo deve chegar aqui, os outros também não vão ficar para trás, o que significa que a gente vai começar a ter uma premonição, né? Quer dizer, esses equipamentos inteligentes eles vão começar a entender a nossa rotina, entender esses ajustes que eu coloquei aqui, né, de temperatura, iluminação, a segurança. Ele vai saber quando os moradores não estão em casa, então como fica a casa quando o morador está ausente, e quando tem muita gente na casa, e quando só tem uma pessoa lá trabalhando ou descansando. Então, esse comportamento, esse dia a dia, em vez de você ter que ficar toda hora mudando suas rotinas, pedindo para fazer uma programação nova, muitas vezes a própria inteligência artificial, dependendo dos equipamentos que você tem, e aquilo que te interessa, né? Porque ela não pode dominar o nosso dia a dia, ela tem que colaborar com o nosso dia a dia, mas isso já está chegando, né? Já está chegando, é uma previsão, mas nessa apresentação de hoje eu quero só deixar esse cenário, porque eu queria abordar um outro momento, tá? O que está acontecendo? Está mudando o mercado? Quem são hoje os nossos consumidores? Que tipo de projeto eles estão querendo? Será que a gente sabe atendê-los adequadamente? Ou será que a gente tem que afinar a nossa percepção? É isso que eu quero começar a falar para vocês hoje. Eu também não estou totalmente já capacitado, mas eu acho que eu consegui levantar alguns insights, não sozinho, conversando com muita gente, né, com colegas, integradores, fabricantes, fornecedores, lendo artigos aí da mídia, tanto local quanto estrangeira. Nós recebemos alguns relatórios de mercado e essas informações eu vou passar para vocês aqui também. Enfim, tudo que eu pude mexer, eu comecei a mexer com essas informações lá para setembro, outubro do ano passado, e agora no começo do ano, né, eu falei, bom, acho que está na hora da gente falar um pouco sobre isso, inclusive ouvir depois de vocês se o que a gente está falando faz sentido para esse momento, tá? Aqui eu coloquei esse desenho aqui, que acho que muitos já conhecem, para embasar a nossa conversa daqui para frente. Eu acho que vocês já viram isso, mas quem não viu é muito simples, né? Existe uma teoria aí no marketing de alta tecnologia, para quem estuda produtos de alta tecnologia, né? Existe uma teoria de que
quando se introduz um produto ou uma solução de tecnologia, ela percorre essa curva, né? Essa curva você tem um primeiro momento, chamado mercado inicial, ele é composto pelos inovadores e pioneiros, que são aqueles que gostam de tecnologia, que precisam, né, eles precisam da tecnologia no dia a dia, na verdade, eles querem ser os primeiros eles vão lá no Central Park e dormem lá tomando neve para poder comprar o novo iPhone quando está saindo lá na loja da Apple, então eles querem sempre ser os primeiros. É, esse grupo chamado de inovador e pioneiro, independente da tecnologia, eles aderem à tecnologia. Ela pode até não dar tão certo, né, como eles gostariam, tá? Mas eles aderem a essa tecnologia e, e depois o que pode acontecer? Pode ser que essa tecnologia, estamos falando de uma tecnologia genérica, ela acabe caindo no abismo, né? Ela não progrida. Vocês viram muitos casos desses, né? Não são todas as tecnologias que evoluem. Mas nós estamos falando de automação residencial. E eu posso dizer para vocês que nesse contexto de automação, de casa inteligente, casa conectada, nós já passamos o abismo, tá? Esse que é o grande desafio hoje. Vou mostrar números dos Estados Unidos e depois vou mostrar algumas tendências aqui do Brasil. Então, o que acontece? Quando o produto, quando a solução, e aqui vamos falar agora de casas conectadas e inteligentes, o nosso mercado, né? Automação residencial. Quando você passa essa curva, você consegue vencer o abismo, aí você vai para o mercado de larga escala, tá? E esse mercado inicial, eu não falei, mas quanto ele vale em relação ao total do mercado? Não chega a 15%. Se vocês fizerem uma avaliação dos seus amigos, das pessoas que vocês convivem normalmente, vocês vão levantar quais são esses colegas que são inovadores e pioneiros. Não são mais do que 20% de quem você conhece. Talvez mesmo vocês, ou nós que mexemos com tecnologia, nós não somos tão inovadores e pioneiros, nós somos prestadores de serviço, né? Bom, então, passado para o mercado de larga escala, aí você vai ter, alguns dão vários nomes, né? Maioria inicial, maioria tardia, depois os retardatários ou céticos, né? Eu gosto de chamar de céticos, são aqueles que entram só lá no fim mesmo e eles nem acreditam se vai dar certo. Eles compram mais por embalo, porque todo mundo já tem. Então ele só comprou o celular depois que ele viu o netinho de 5 anos olhando lá. Aí ele falou, bom, também vou ter que ter um celular, aí ele compra. Mas veja, o grande volume de negócios está nesse mercado intermediário, tá? Esse mercado aqui, a gente já viveu ele no Brasil, em outros países começou tudo por aqui, e hoje, o que acontece? Com certeza, nós estamos chegando no mercado que nós chamamos de middle market, né? O americano chama o mercado médio, né? O mercado de clientes que geram volume, né? E que estão entrando realmente no mercado. Então, essa estatística que vocês estão vendo aqui, veja que interessante. Foi lançada agora no final foi no meio do ano passado, 2024, eu tive acesso a esses números que mostraram nos Estados Unidos, veja, aquele grupo de inovadores e pioneiros que foram 60% dos clientes quando em 2018, olha, em 2018 eles representavam 60%. Agora, em 2023, final de 2023, já em 2024, eles eram só 10%. Isso significa que o volume de vendas caiu? Não, absolutamente não. Significa que a importância desses clientes, né, os inovadores e pioneiros, ela diminuiu. Vocês estão vendo? Os dois diminuíram. Mas os clientes que fazem a maioria do mercado começaram a subir. Até os retardatários aqui começaram a ter uma tendência de alta, pequena, porque a gente não depende deles, mas a gente depende muito desses dois grupos que são o grosso do mercado. Tá? Então, veja, essa é uma tendência já constatada, já verificada e já checada por números nos Estados Unidos. Eu posso dizer para vocês que eu costumo acompanhar esses relatórios, esses números já há um bom tempo. Eu posso dizer que, normalmente, depois de 1 ou 2 anos, o que acontece nos Estados Unidos já está acontecendo aqui. Quando não é antes, tá? Porque hoje a migração das tecnologias é muito rápida, né? Hoje uma tecnologia foi lançada nos Estados Unidos agora, semana que vem já está aqui. Mas não é exatamente assim, né? Você tem que mudar o hábito das pessoas, as empresas têm que investir em divulgação. Então, por exemplo, multinacionais, normalmente elas vão tentar fazer o investimento onde elas têm mais base, né? Onde o investimento custa menos. Então,
as empresas locais aqui não representam muito ainda do nosso mercado. Então, a gente depende um pouco desse investimento de multinacionais. Acabei de falar, né? A Amazon está lançando o novo Echo Dot lá, né? O Alexa, com inteligência artificial nos Estados Unidos. E fala, em breve estaremos em outros países, mas não falou quando, tá? Então, esse intervalo, pessoal, não muda, não vai muito além de um ano e pouco, pela minha visão, tá? Então, o que acontece no Brasil, tá? Vejam esse gráfico. Em 2019, o nosso mercado era um mercado de alto padrão, tá? Vocês podem dizer, olha, tinha clientes de classe média? Tinha. Mas o grosso, eu chamei de alto padrão por falta de um nome melhor, tá? O pessoal fala high-end, alto padrão, né? Então, vamos chamar de alto padrão. Veja, esse valor significava no Brasil, em dólares, no Brasil, tá? Isso aqui é Brasil, 850 milhões de dólares. Esse número projetado para 2025, ou seja, agora, nós estamos nesse ano, no final desse ano, teoricamente, nós estaríamos com um número de 3,6 bilhões, o que significa um crescimento de quase 300%. Né? Aqui eu coloquei o número certinho, 264%. O que é isso? É o crescimento composto. Quanto vocês acham que o PIB no Brasil vai aumentar nesse período? Com toda essa discussão que tem aí, né, do PIB é mais, é menos, tal. Se ele crescer muito, se o PIB for muito bom, ele vai crescer no máximo uns 20%, ou estourando 25% em 6 anos, já é muito, tá? Muito. Mas, só para vocês perceberem que o crescimento no mercado de automação é 10 vezes maior do que o PIB, ou seja, é um mercado que vai crescer muito mais do que a economia normal. Se vocês conhecem ou se vocês atuam em mercados mais tradicionais, alguém vende automóvel, ou trabalha com cosmético, ou trabalha com plano de saúde, seja o que for, né? Vocês têm que entender um crescimento dentro do PIB, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas alguns mercados emergentes, e automação residencial é um deles, pode crescer 10 vezes mais que o PIB. Tá? Só que vejam que interessante, pessoal. Em 2019, nós tínhamos um mercado, tinha um valor razoável, que já era bem atendido, mas não era um mercado espalhado, era um mercado das pessoas que tinham dinheiro e que eram adeptos da tecnologia, né? Que gostavam muito da tecnologia e, por isso, eles precisavam sempre da das novas tecnologias para eles sobreviverem, para eles estarem se embalando. Hoje não. Então, hoje nós temos, veja bem, o mercado de alto padrão vai crescer? Vai. Dá para ver que esse triângulo tinha um tamanho, aqui ele está maior. Ele não vai deixar de crescer. Vai ser um mercado tão importante, tão interessante, quanto o crescimento dele vai ser normal. Então, se já temos colegas aqui, ou que vocês conhecem, que são integradores, né, que atuam no mercado de alto padrão, eles, teoricamente, nem precisam mudar de ideia se eles quiserem ficar com os mesmos clientes, porque esse mercado também vai crescer, ele pode não crescer tanto quanto os outros. Agora, o mais interessante é o surgimento desses dois novos mercados, tá? O mercado de entrada, o que é o mercado de entrada? Tudo bem, são aqueles produtos que o pessoal compra hoje no Mercado Livre, né, no site chinês, no Amazon, e às vezes instala sozinho, alguns vão pedir para vocês ajudarem. Esse mercado, ele tumultuou muito o nosso mercado? Não. Se vocês entenderem, tentem entender o seguinte, a minha visão também é compartilhada por muita gente, inclusive colegas. Aquele cliente que comprou uma Alexa por conta dele, comprou uma fechadura, até o interruptor, e começou a instalar, ele não sabia o que existia no mercado de automação. Ele começou a fazer por tentativa e erro. Alguns pararam por aí, tudo bem, mas outros não. Outros, quando perceberam o potencial de ter isso em casa, eles começaram a chamar profissionais como vocês, né? E outros, e começaram a demandar produtos mais robustos, mais sofisticados, e aí eles migraram para esse mercado, tá? Que é o mercado intermediário. Então, nós vamos nos deter hoje para falar nem do alto padrão e nem do mercado de entrada, que são mercados específicos que não estão incomodando ninguém. Pessoal, o mercado de alto padrão está lá, quem quiser trabalhar com eles vai se qualificar com marcas que atendam esse público,
vocês vão vender também muita parte de áudio e vídeo, né? Vão vender aquelas telas de LED de mais de 100 polegadas hoje, que custa mais caro que a automação, mas os clientes querem comprar. Ótimo, a gente já falou sobre isso num dos webinários, né? Então, assim, tem um mercado muito bom. Agora, será que não vale a pena focar esse mercado intermediário? E é sobre ele que eu vou agora falar um pouco mais, onde a gente tem sistemas integrados também, não são projetos muito ambiciosos, mas são clientes que gostam de ter as coisas funcionando, não sabem fazer isso, vão ter que depender de um profissional como vocês. Temos nichos específicos que eu vou comentar com vocês um pouco mais, e os chamados edifícios multiuso, que na minha visão também representam um mercado muito novo e muito emergente. Tá? Então, tá claro, nós estamos falando de um mercado, ao final desse ano, se tudo der certo, de 3 bilhões de dólares, né, só de automação, multiplicado por mais que 3 vezes, né, do que era há 5 anos atrás, 6 anos atrás. Então, deixando de falar agora de números, vamos tentar focar um pouco mais que tipo de cliente, que tipo de exigência que está surgindo nesse período. Tá? Primeiro, as construções. Eu coloquei adaptadas aqui, mas não vamos dizer bem adaptadas, elas já estão começando a ser projetadas para automação. Tá? Nem todas as construtoras estão aderindo, nem todos os projetistas sabem fazer esse projeto, mas eu posso dizer para vocês que nos últimos anos essa tendência está cada vez maior. Por quê? Primeiro porque aqui, valorização imobiliária. Muitas construtoras e incorporadores estão percebendo que colocar um projeto no mercado que tem um diferencial, que já fala de tecnologia, que já fala de automação, valoriza o imóvel dele, né? Promove um diferencial no mercado para aquele empreendimento que ele está lançando. Então, eu acompanho aqui alguns projetos, participo ativamente através do meu escritório, no Brasil inteiro. Tá? Isso não é nas grandes cidades. Zé, isso acontece só em São Paulo, ou no Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte. Não, isso aí está acontecendo até em cidades pequenas no interior, cidades no meio oeste, projetos aí no Brasil todo estão começando a aparecer construtores e incorporadores, investidores, não só visionários, mas que também estão vendo o retorno que a tecnologia oferece se eles colocarem já o quê? Uma infraestrutura embutida, ou seja, esses empreendimentos já nascerem com uma infra que vai facilitar muito o morador lá na frente não ter que ficar quebrando, fazendo reforma para instalar um sistema de automação, seja na sua unidade, seja no seu apartamento, ou na sua casa, ou seja nas áreas comuns, que a gente vai falar um pouco das áreas comuns também, tá? E energia sob controle, o que eu quis dizer? Eu quis dizer que os projetistas de elétrica e os sistemas de energia hoje, né, compartilhados, a possibilidade de você ter energias alternativas, seja através de simples no-breaks e geradores, ou seja através de energia fotovoltaica e outros modelos, isso, a energia já deixou de ser um problema muito presente. A gente chegou a já ter problemas no passado, a casa não podia ter automação, porque a energia elétrica ela era oscilante, ela não era presente o tempo todo, e isso poderia causar problemas na automação. Então, isso esquece, hoje já está muito bem resolvido, pode ser muito bem resolvido com equipamentos e com projetos bem feitos. Tá? Então, quais seriam alguns desses nichos de mercado que nós estamos vendo já colegas se aprofundando, se especializando? Tá? O primeiro que eu coloco aí não é bem um nicho, né? É o home office. O que eu quis dizer aí? A pandemia, principalmente, trouxe para a maioria de nós e dos nossos clientes também a necessidade de trabalhar em casa, de conviver com as coisas da sua casa, de fazer tudo na sua casa, ou a maior parte das coisas, né? E muitas vezes não é só o chefe de família e a esposa, né? Você, também os filhos estão estudando, as pessoas dependem muito hoje da qualidade, do conforto, né? De ter um lugar com privacidade, com segurança. Então, quando você saía todo dia para trabalhar no escritório e voltava à noite, a tua casa só servia para você descansar, receber amigos e dormir, né? E ter um conforto, assim, televisão, etc. Hoje não, hoje ela serve para trabalhar, serve para você estudar, serve para você acompanhar as novidades aí como profissional. Então, se você pode ter um ambiente mais confortável, em primeiro lugar, você precisa ter, logicamente, um bom acesso à internet, uma internet que não te deixa na mão,
no meio da reunião com os seus colegas, escritório, etc. Mas, além disso, você precisa ter conforto. De repente, quando você não trabalhava em casa, ou trabalhava só de vez em quando, no sábado, ou um pouco à noite, você se virava lá com o laptop em cima da mesa da sala, né? Hoje não, hoje você precisa de um local adequado. Então, esse local, você vai querer que ele tenha uma boa iluminação, que ele tenha talvez ar-condicionado. Quando você está lá, ele tem uma certa configuração, até som ambiente, se você gosta, coisa que você não tinha direito de ter quando você não usava. Então, vejam o home office como aquele famoso bode na sala, né? Que você coloca, o cliente te chama para resolver um problema, às vezes simples, um problema de conectividade, um problema que a internet dele não está boa, e aí você consegue oferecer todas essas melhorias para o ambiente dele, tá? O segundo item que eu coloquei aqui é acessibilidade. Pessoal, não tirem isso de vista, tá? A questão da população do Brasil está envelhecendo, como em outros lugares do mundo, mas no Brasil está bem notável isso. Essa mudança constatada aí pelos relatórios do IBGE e tal, vocês vão ver que hoje o Brasil tem mais idosos do que crianças pequenas, né? E é uma tendência crescente, os idosos, cada um viver mais, querer continuar vivendo na sua residência, e muitas vezes a residência precisa ser adaptada, precisa ser ajustada, e não é só com arquitetura, é também com tecnologia. Hoje, tudo isso que vocês conhecem, desde um assistente de voz que pode virar a tela para poder dar acessibilidade a uma pessoa que teve uma queda ou não consegue falar pelo telefone, você chama a Alexa ou o Google e ele vira para você e você conversa já com o teu médico, com o teu sistema de telesaúde ou com um assistente que você tenha. Então, eu coloquei aqui telesaúde também, porque a gente tem esse contato com o pessoal de telemedicina, e eles falam, olha, a telemedicina está evoluindo muito, mas as casas precisam ter um mínimo de preparação, não só de comunicação, né, mas também dessa possibilidade das pessoas trafegarem pela casa com acessibilidade, abrir e fechar a cortina, poder entrar nos ambientes, na cozinha, no banheiro, sem problemas, e poderem ter tudo isso ou com comando de voz ou de alguma forma mais intuitiva e simples. Então, hoje já temos vários projetos de prédios, Brasil afora, condomínios residenciais, sendo focados nesse público, tá? O público o idoso que tem o idoso saudável, que a gente chama, né? Ele é saudável, mas a qualquer momento ele pode ter uma queda, ele pode ter um mal súbito, e ele precisa ser atendido. Então, se ele quiser continuar na residência que ele mora, provavelmente você vai ter que fazer uma adaptação. Ou ele vai se deslocar para um prédio, para um condomínio, onde esses recursos já estão instalados lá por algum de nós, tá? Alguém já foi lá e instalou não só hardwares desse tipo, né? Hoje você tem câmeras inteligentes, você tem pulseiras, né? Que podem detectar queda ou mudança de temperatura ou mudança de pressão. Então, pessoal, se liguem nisso. Alguns colegas nossos que inclusive tiveram conosco há pouco tempo fazendo treinamentos já estão trabalhando com isso, em regiões que não são grandes cidades, não. Eu conheço pessoal, por exemplo, no interior do Paraná, que já está trabalhando só com esse foco. Ele está fazendo contato com residências que atendem esse tipo de público e também com pessoas físicas normais que têm parentes idosos ou com deficiência, né? E que precisam usar tecnologia, tá? Esse é um nicho crescente em qualquer lugar do mundo. Essa é uma tendência. O conforto ambiental, muitas vezes a gente faz automação e pensa só na tecnologia, pensa só em fazer uma coisa high-end, né? Que você fala e tudo acontece e tal, mas será que não é importante a tua casa ter um equilíbrio entre iluminação natural e artificial, ou seja, aquelas cortinas que ficam abertas quando o sol está de rachar ali e deixa a tua casa quente, né? E quando você chega, você tem que ligar o ar-condicionado no máximo. Além disso, esse raio solar ele pode estar estragando o mobiliário da sua casa. E o som ambiente, será que ele está adequado? Será que ele vai tocar no volume certo, na hora certa? O tipo de música que você gosta, né? A climatização. Você tem um ambiente legal para você fazer uma leitura, para você relaxar, ou para você simplesmente bater um papo com os amigos. Então, hoje, estava vendo um relatório também dos Estados Unidos recente, um pessoal que cuida muito com integradores, eles têm mais de 2.000 integradores associados, eles fizeram uma pesquisa
e 50% dos integradores falaram que já estão sendo chamados pelos clientes e pelos arquitetos para fazer projetos que eles chamam de wellness, né? Wellness, em inglês, eu traduzi aqui por conforto ambiental, mas tem um nome um pouco mais amplo, né? Você se sentir bem, né? Você se sentir bem com tudo isso que eu falei, seja iluminação, sonorização, a climatização, a temperatura do ambiente, o conforto, ele é muito ligado à atividade que você está fazendo, né? Se você está precisando relaxar, se você está precisando trabalhar no home office, como nós falamos. Então, iluminação é essencial, e quando a gente fala de iluminação, a gente não pode falar só da iluminação artificial, né? Que todo mundo sabe controlar, dimerizar, mudar de cor. Tem também a iluminação natural, né? E a iluminação natural você tem que saber. Tem lados da casa, por exemplo, que ela pode estar na sombra quase o tempo todo, mesmo no dia ensolarado, e em compensação, em outro lado, você vai ter que ter toldo, você vai ter que ter cortinas, ou às vezes até blackouts para tirar toda a iluminação para deixar um ambiente agradável. Então, o conforto ambiental está evoluindo muito. Mais três aqui. A eficiência energética, tá? Eu digo que normalmente nas residências não é o foco, né, do nosso cliente falar para você, olha, eu vou te contratar para fazer um projeto de automação para mim, porque a minha conta de luz está muito alta. Eu quero que você faça um projeto para reduzir a conta de luz. Ele pode até te pedir isso, entre outras coisas, né? Numa residência, às vezes, a energia não é o principal. Agora, se você for já para um condomínio, se você for para uma loja, para uma rede de lojas, aí você já vai começar a ver que isso é importantíssimo. Mesmo assim, numa residência, você trabalhar parcialmente, né, focar um pouco do seu projeto na eficiência energética, colocando não só redução de energia, mas também energia de qualidade, né? Eventualmente você ter lá um sistema que pode ser um low break, mas também ele controla a iluminação que quando ela entra em algum problema de rede, ela evita que esse problema entre para dentro da residência. Outras coisas que vocês podem fazer são rotinas programáveis, né? Tem pessoas que ficam muito tempo fora de casa, né? E muitas vezes eles se esquecem de desligar determinados equipamentos. Se é uma casa que tem ar-condicionado, muito ar-condicionado, pode ter até uma sauna, pode ter aquecimento elétrico que fica ligado lá durante uma semana e ele não está, é uma casa de campo, por exemplo, né? Então, vejo que tudo isso é um nicho importante. Já tivemos colegas que reportaram que fizeram projetos de automação residencial e o cliente depois chamou ele para fazer um projeto de eficiência energética nas escolas. Esse cliente dele gostou do trabalho que ele fez na casa dele. Falou, olha, minhas escolas, ela era lá no sul, né, Porto Alegre, elas gastam muita energia, porque eu ligo o aquecimento, o pessoal não desliga e tal, você não pode fazer um projeto para mim? E ele acabou se focando nessa área, porque deu muito certo. Ele fez o trabalho para essa escola, depois fez para outra, aí começou a fazer para a rede de lojas, e acabou entrando nessa da eficiência energética. Então, ninguém vai achar ruim, né, gastar menos na conta de energia. Então, lembre disso também como uma tendência interessante. O monitoramento remoto, pessoal, há tempo atrás, quando a gente falava assim, eu vou controlar minha casa à distância, o que a gente pensava? Câmeras, né, imagem remota, alarmes, então eu vou saber quando alguém pulou o muro da minha casa e entrou, aí eu vou chamar a polícia, vou chamar a patrulha. Normalmente a gente relacionava o monitoramento remoto com segurança, né? Hoje, qualquer tipo de coisa pode ser monitorada. Tá? Eu vou dar alguns exemplos de coisas meio malucas assim que a gente já atendeu, inclusive. Tá? Não estou nem falando de terceiros. Teve um cliente que pediu para a gente para monitorar a coleção de charuto cubano dele. A coleção de charuto cubano dele, que valia alguns milhares de dólares, ela tinha que ter temperatura e umidade controladas. E ele queria monitorar. Outros querem controlar os pets, né, que ficam sozinhos em casa e precisam saber se eles estão comendo bem, se eles não estão se machucando, etc, etc. Então, como eu falei, outro, a adega de vinho, né, que também precisa ser controlada, a temperatura, umidade, etc. Se alguém entrou também para tirar, roubar o vinho, né, do morador. Mas, tirando esse lado, vocês podem monitorar qualquer coisa, né? Inclusive voltando para as pessoas que precisam de assistência, né? Para as pessoas
que têm algum tipo de deficiência e que precisam ter esse monitoramento a qualquer momento, pode acontecer a qualquer momento, para você até admitir uma pessoa a entrar na casa dele quando ele está sozinho e precisa de um socorro. Então, você saber que é necessário esse monitoramento, o monitoramento te mostra que isso é necessário e você autoriza a entrada de terceiros para atender uma pessoa. Então, o monitoramento remoto é uma coisa muito ampla hoje, e se vocês começarem a pensar nas diversas possibilidades, vocês vão ver que é muita coisa, né? Então, fica aí o registro. Aqui do lado do canto, eu falo de áreas comuns de condomínios, tá? Nossos colegas, muitos começam a trabalhar com automação residencial e meio que ignoram a área comum do condomínio, né? Alguns até, quando estão saindo lá de um apartamento, às vezes o síndico, o zelador chama ele e fala: você trabalha com automação, você não quer resolver um problema aqui das nossas bombas d'água, você não quer resolver o problema do gerador, que ele está sempre sem combustível e tal. Aí o colega: não é minha área, eu trabalho com automação residencial. Mas, pessoal, os condomínios hoje estão crescendo muito, a área comum está tendo muita variedade de uso, né? Vocês têm ambientes para tudo hoje, né? Você tem ambientes, além dos salões de jogos, sala de ginástica, brinquedoteca, tem sala de fisioterapia, tem locação de bicicleta, tem lavanderia. Então, vocês imaginam a dificuldade de gerenciar as áreas comuns de condomínio sem uma boa tecnologia embarcada, seja ela para controle de acesso, para saber quantas pessoas estão no ambiente, ou se pode entrar mais um ou não, se a pessoa está autorizada a entrar, né, a lavar sua roupa na lavanderia, ou ela pode entrar para pegar uma bicicleta e sair, ou ela pode entrar na quadra de tênis, porque a quadra de tênis à noite ela pode ser controlada a iluminação e quem usa paga pelo uso, né? Porque senão fica a conta para o condomínio todo e só quem joga tênis que sai ganhando. Então, tem tantas coisas para serem feitas hoje na área comum do condomínio que vocês conseguem fazer com aquilo que vocês têm em mãos hoje, tá? Então, pensem nisso também como uma nova possibilidade. E eu quero falar um pouquinho mais aqui também dos apartamentos de locação temporária, né? Alguns chamam de estúdios, outros chamam de flats, já foi no passado. Hoje, aqui em São Paulo, o nome que dão para eles é de NR, ou seja, não residenciais, ou seja, não é para você morar, é para você passar um tempinho lá, né? Então, mesmo que seja 1 mês, 2 meses, não é uma moradia definitiva, é uma moradia temporária. E outra coisa que está surgindo muito, né, são os empreendimentos multiuso, porque o que acontece? Esses estúdios, esses apartamentos de locação temporária, eles não estão sozinhos, eles não são largados lá no prédio, eles estão normalmente num prédio que tem outras coisas juntas, né? O que eles têm? Eles têm apartamentos residenciais para famílias que moram, eles têm lojas que podem estar normalmente no térreo, eles podem ter um estacionamento terceirizado no próprio condomínio, eles podem ter pequenos comércios, né, ali alocados desculpe, ou salas comerciais, onde os próprios moradores podem ter uma atividade profissional ali. Então, esse tipo de prédio, e de novo, isso não está concentrado em grandes cidades, hoje está começando a se espalhar. É uma alternativa, né, à hotelaria tradicional. Tá? Eu nem vou falar de hotéis hoje aqui, que é outro capítulo à parte. Já tivemos um webinar só sobre hotelaria, quem quiser pode procurar lá o vídeo, mas eu pego carona aqui. Tá? Hoje, então, nós estamos falando de apartamentos de locação temporária, e tudo isso que eu escrevi aqui, vou ler rapidamente, sem falar da própria automação, né? Porque, vejam bem, que eu coloquei o controle de acesso. Por que o controle de acesso é tão importante e por que ele não pode ser um controle comum desses? Eu vou cadastrar a digital da pessoa, vou cadastrar o facial. É meio difícil, né? Porque às vezes a pessoa entra no sábado e vai embora no domingo, né? Você não vai ter normalmente um atendimento como tem no hotel, você não vai ter o chamado concierge lá para fazer isso. Então, tudo isso, se possível, tem que ser feito remotamente, tem que ser feito através de um código que você manda para o smartphone, e essa pessoa vai ter acesso só durante o tempo que ela contratou a estadia, tá? Isso já existe, mas a integração disso com a automação, né, dentro das unidades, eu nem coloquei aqui, tá? Aqui eu estou colocando uma coisa simples. Acesso à rede Wi-Fi, né? Porque esse morador não é um morador que vai ficar a vida inteira, então ele não vai contratar uma internet, porque ele vai ficar só alguns dias.
Então, ele tem que ter uma rede já disponibilizada pela gestão, ele vai usar para chamada de serviços. E, pessoal, por que não um apartamento aí de 20, 30 metros quadrados, colocar automação? Está sendo hoje um grande diferencial. Algumas construtoras já estão fazendo isso, porque isso diferencia esse estúdio de locação daqueles que não têm tecnologia. Então, muitos colegas têm trabalhado nessa ênfase. Começa pelo controle de acesso, né? Nós também já fizemos aqui um webinar onde uma empresa especializada nesse tipo de sistema, o pessoal conversou com um gestor e eles bateram um papo sobre isso, vocês podem depois assistir aí, para ver a importância que o gestor dá à tecnologia, né? Porque aí vem aquilo que está em verde aqui, gestão de serviços condominiais. Eles têm que fazer tudo isso no prédio do mesmo jeito que seria um hotel, por exemplo, né? Tem que fazer a administração, a taxa de ocupação dos condomínios, né? A manutenção, a limpeza, emergências que vão ocorrer, entrega de correspondência. Aí nós temos os armários inteligentes, que vai ser objeto, inclusive, do webinar esse mês ainda, tá? Que vocês vão poder assistir. E os usos das áreas comuns é um grande desafio, né? Esses prédios híbridos, esses prédios que eu chamei de multiuso, eles têm regras para uso. Então, muitas vezes, as pessoas que têm um apartamento e moram lá com a família, eles podem usar a piscina, eles podem usar a quadra, eles podem usar a sala de ginásio. Mas aquele que passa só uns dias lá, o temporário, ele não pode. Mas como é que você vai controlar isso numa área comum sem controle de acesso, sem controle da taxa de ocupação, sem a medição, por exemplo, quando você vai pagar? Então, por exemplo, tem uma lavanderia nesse condomínio. As famílias não pagam porque elas já pagam o condomínio mensal. Mas o hóspede temporário, ele pode usar a lavanderia, mas ele tem que pagar. Como é que se controla isso, né? Como é que, se não usar tecnologia, se não usar um aplicativo integrado lá com a máquina de lavar, com o sistema de liberação da água, ou, no caso da academia de ginástica, por exemplo, com a entrada e com os horários, né? Você tem que também, depois do certo horário, tem que desligar tudo. Você vai ter um funcionário que vai ficar andando pelo condomínio, dependendo do tamanho do condomínio, ele não vai conseguir fazer tudo isso, desligar a iluminação, desligar o ar-condicionado, ver se ficou alguma TV ligada. Tudo isso tem que ser feito pela automação, pessoal. Estou certo ou estou errado, né? Então, veja, é um caminho sem volta, tá? Se você já tem em vista algo parecido e tem curiosidade, ou se já estão com algum desafio desse tipo, pode conversar com a gente, que a gente tem algumas dicas aí, né? Nada está totalmente bem resolvido, mas está em caminho de ser resolvido. Muitos fornecedores de tecnologia estão entrando nessa de desenvolver novos aplicativos, de integrar esses aplicativos com automação, e aí a coisa vai ficar legal, tá? Aí a coisa vai para frente. Bom, estamos terminando aqui. Eu coloquei aqui, né, no geral, o que vai acontecer no futuro conectado? Protocolos universais, né? A gente está tentando aí, estão tentando montar o Matter aí, né? O Thread com um protocolo que vai juntar tudo. As grandes marcas estão apostando nisso, vamos ver o que vai dar. Serviços em nuvem, pessoal, hoje, né, não falta mais. Vocês, às vezes, têm o desafio de pegar lá um cliente que tem um sistema de câmera, que ele abriga no servidor, lá na nuvem de um fabricante, mas ele quer integrar com um outro sistema de streaming, que quando acontecer alguma coisa na casa, ele quer ligar o som, a câmera detecta uma coisa, ele quer acender a luz, tudo bem, você faz isso, mas aí ele quer entrar numa outra nuvem do cara da segurança para abrir o portão, enfim. Então, serviços em nuvem hoje são a nossa realidade. Vocês vão ter que estar preparados para trabalhar na casa do cliente 10, 20% do tempo, e 80% vocês vão trabalhar remoto, e tentando mexer com as nuvens do cliente, fazendo elas funcionarem, tá? Os clientes têm cada vez mais interfaces intuitivas, né? Espelhos, as TVs cada vez mais, as Smart TVs estão ficando smart, cada vez mais smart, né? Até janelas hoje são interativas, os espelhos, você pode estar lá de manhã fazendo a barba tal, e já vendo como é que está o trânsito, já pode estar ligando e desligando as luzes da casa e etc. E a realidade aumentada, talvez a gente chegue antes do que a gente está imaginando, para a gente poder ter experiências até sem sair de casa, né? Só sentado no sofá com a nossa realidade aumentada na frente. Bom, o futuro da automação residencial no Brasil é promissor.
a tecnologia está se tornando mais acessível, integrada ao cotidiano e transformando a forma como vivemos. Essa apresentação, um pouco mais, um pouco diferente, eu fiz a semana passada num evento para designers de interiores. Então, para vocês entenderem como as diversas especialidades, né, arquitetura, pessoal que trabalha com interiores, pessoal que trabalha com luminotécnica, todo mundo está curioso para saber como a automação vai conseguir atendê-los, né? Então, só para vocês terem ideia que a apresentação que eu fiz foi muito parecida com essa, com alguns detalhes um pouco diferentes, mas para levar para esse público uma visão nossa, né, de automação, de integradores, enfim, uma visão técnica de como eles, no dia a dia deles, quando eles estão projetando, mudando todo o ambiente de uma casa, né, repaginando lá um dormitório, uma sala, como eles podem contar com a gente, tá? Bom, está aqui o contato do Projeto Conectar, através deles vocês chegam na gente aqui com facilidade, muitos de vocês têm o nosso WhatsApp já, e o WhatsApp do Projeto Conectar está lá no site, por esse QR Code aí, ou pelo site, vocês chegam na gente. Vocês, aqueles que se cadastraram para o evento hoje, também já estão no nosso cadastro, a gente normalmente manda informações recorrentes para vocês, e agora eu vou abrir aí se alguém quiser comentar, para a gente poder conversar um pouquinho, tá?